Boa tarde, cidadão, de volta da Band em Natal, chegando no sul do Rio Grande do Norte. Agora vamos conversar com o senador da República pelo Rio Grande do Norte, Jean Paul Prats. Bem-vindo ao nosso Boa Tarde, cidadão, senador. Obrigado, Robson. Obrigado a todos que assistem. Prazer tê-lo conosco. Eu inicio a nossa entrevista conversando a respeito da sua atuação parlamentar. O que é que poderia dizer, que balanço poderia fazer a respeito desses primeiros momentos que tem representado o Rio Grande do Norte no Senado? Ô Robson, você e os telespectadores sabem qual é a responsabilidade que eu tenho, né? Além de assumir um mandato no Senado, não é um mandato qualquer, é um mandato que vinha sendo desempenhado pela senadora Fátima Bezerra, que é hoje a governadora do Estado. Isso diz muito da performance política e eleitoral que ela tem, do peso que ela representa na política do Rio Grande do Norte e do Brasil, personagem hoje nacional. Então, com muita tranquilidade, eu comecei ali aprendendo meus primeiros passos, tenho me guiado com alguns senadores que são referência, e eu acho que já estou começando a atingir a altitude de cruzeiro, a tranquilidade. O processo ali é um equipamento muito difícil de se pilotar, principalmente um marinheiro de primeira viagem como eu. Mas eu acho que estou superando já as primeiras dificuldades. Eu digo que em relação aos procedimentos, a mecânica, a própria política que você tem que fazer, mesmo com adversários. O Senado é uma casa mais, digamos assim, mais tranquila, mas, no entanto, exige um pouco mais de prática política realmente. É um jogo mais estratégico. É um jogo muito estratégico, é um xadrez o tempo todo. Muita coisa que sai, a gente vai comentar algumas aqui, que às vezes a percepção externa é uma coisa, lá dentro tem uma outra construção, né? Então, mas eu acho que em termos de performance, resultado em si, marcar gol, como a gente diz no futebol ali, a gente está conseguindo já começar a fazer uns golzinhos. Então, eu peguei algumas relatorias de projetos importantes, de importância nacional, como o marco regulatório das ferrovias, que eu reputo importantíssimo para organizar a estrutura, para terminar de organizar a infraestrutura do Brasil em termos de logística. Nós já temos um marco regulatório dos portos, temos as leis do petróleo, da eletricidade, todos os setores. No caso das ferrovias, tem alguma sinalização em relação à Transnordestina? Tem, na verdade. A conexão do Rio Grande do Norte com a Transnordestina? Na verdade, a intenção de ir buscar esse projeto, a relatoria desse projeto, foi exatamente tentar imaginar uma solução para nossas ferrovias aqui. Eu sei que é muito desafiador, muito difícil. Não coloquei isso como promessa de mandato, porque é quase um milagre, mas acontece que me incomoda muito ver essas servidões, não os trilhos prontos, porque eles não são aproveitáveis, mas as servidões intactas, como se a população de Afonso Bezerra, de Lages, de Macau, de vários lugares perpassados por esses trilhos, de Mossoró a Alexandria, de Natal a Nova Cruz, né, da própria Natal até Mossoró, estivesse esperando esses trens voltarem. Então, eles mantiveram tudo intacto, não está invadido. Isso tem um grande valor para o investidor. Evidentemente que a gente tem que rechear isso também com os atrativos econômicos, né? O que transportar ali, o que desenvolver em torno desses eixos ferroviários no Rio Grande do Norte. Mas existe a importância nacional também. Nós temos o projeto do desenvolvimento sustentável da Caatinga, que atinge todos os estados do Nordeste, mais o norte de Minas e o norte do Espírito Santo. Nós estamos fazendo audiências públicas no Nordeste todo. Começamos por Mossoró, capital do semiárido, homenageando essa grande cidade do Rio Grande do Norte como capital do semiárido e do bioma Caatinga. Estamos trabalhando no projeto de lei como relator também da introdução dos veículos elétricos no Brasil. É uma bandeira que eu já há muito tempo profissionalmente trabalho na área de sustentabilidade. São marcos regulatórios importantes porque afetam indústrias de veículos, tem toda uma jogada aí também em relação a biocombustíveis para não deixá-los de fora de repente. Então tem todo um processo muito pesado aí de trabalho. Então esses eu acho que são os três destaques nacionais. Localmente a gente tem trabalhado muito no apoio com as prefeituras, conhecendo as necessidades das prefeituras, conhecendo também, interagindo com o governo do Estado, que obviamente todo mundo esperaria isso de mim, né? Ter uma interlocução direta com a governadora, com os secretários. Afinal, eu fui um dos coordenadores do programa de governo de Fátima, fui coordenador da transição de governo. Todos os secretários me conhecem, trabalharam comigo pelo menos uns 3 meses, alguns muito mais do que isso, 8, 9 meses juntos. Então, a gente tem condição de levar as demandas, traduzir, filtrar coisas, transformar coisas inviáveis em coisas viáveis. A gente tem que tentar fazer isso. Eu estabeleci um escritório de apoio em Natal bastante bem equipado para que esses prefeitos possam, inclusive, trabalhar com as suas equipes
em 1 ou 2 dias ficando na capital. Já disse a todos, tenho ido visitar o interior intensamente esse primeiro período do mandato. Eu não tinha aparecido muito, porque era suplente, aquela coisa do reserva. O reserva só aparece quando entra em campo, né? Então, a gente está fazendo esse trabalho agora com o governo do Estado e com as prefeituras e vereadores. Senador, o seu cargo, ele é um cargo de representação política. Os políticos devem representar a população, aqueles que votaram para que os políticos chegassem lá. E nós estamos observando nesse mundo de redes e mídias sociais, de certo modo, em alguns momentos, uma espécie de burla por uma influência virtual ou mentirosa, tentando induzir parlamentares a votarem de um jeito ou de outro. Acontece com os senadores e com os deputados federais também, como aqui no plano local a gente observa a mesma coisa. Como é que tem sido conduzir o seu mandato recebendo esses tipos de influência? Porque existem as influências que o pessoal manda o WhatsApp, chega nas redes e mídias sociais, existem as influências verdadeiras, né? Os desejos das pessoas que se manifestam, né? Contrário favoravelmente, mas são pessoas. E também existem os robôs, né, que estão a serviço de certos interesses que criam a imagem de que como há uma multidão de pessoas querendo que o deputado ou o senador vote daquele jeito. Robson, eu vejo com muita tranquilidade, já tenho me acostumado com isso, porque participei das campanhas de uma certa forma, mesmo que nos bastidores, lidando com essa história, né? Tanto do fake news quanto dos robôs, etc. E eu acrescentaria... E continua no exercício do mandato, né? Intensamente, você não tem ideia quanto. O pouco é visível ali, porque muitos a gente inclusive tem que cortar comentários, porque alguns são realmente muito ofensivos. Então a gente adotou a política lá também, como em vários sites, em vários youtubers adotam essa postura de que quando o cara pega muito pesado, a gente é obrigado a retirar porque fica uma coisa, a timeline fica um mar de lama, né? Fica uma parede suja, né? Então a gente, agora, eu incluiria uma terceira categoria nisso que você falou. Existem os robôs mesmo, eletrônicos, mecânicos, aqueles que são comandados, né, ou eletronicamente para fazer uma hashtag bombar, né, digamos assim. Existem as pessoas que argumentam, e essas eu respondo, inclusive as contrárias. Nós temos respondido a essas pessoas, algumas eu tenho convencido, alguns chegam a dizer, eu votei no Bolsonaro, eu votei no PSL, mas nisso aí eu concordei com você, acho que você está certo e tal, mantenha o curso aí e tal, discordo de você, mas nisso eu concordei, ou eu discordo com você, mas entendi seu argumento e tal. Então essas pessoas merecem respostas, mesmo quando são contrárias. Acho que apoio, evidentemente, sempre merecem um sinal, né, de simpatia, de agrado e de força por estar nos apoiando também. Mas existe essa terceira categoria que é estranha, né? Ela é uma categoria de pessoas de verdade que aparentemente são comandadas, elas são recrutadas numa espécie de movimento virtual. E eu não diria que isso existe só de um lado, talvez exista do outro também, talvez exista até digamos, do meu lado, né? E eu não saiba. Mas é legítimo, mas a forma de fazer essa militância é que tem que ser um pouco mais dosada, porque algumas vezes é muito ofensivo. E você vai ver a página e realmente a pessoa existe. Só que a pessoa está lá no Paraná, em São Paulo. Outro dia peguei uma senhorinha de Orlando, uma senhorinha de 80 anos de Orlando, metendo pau no negócio lá, falando palavras assim. Olhei assim, uma vovozinha, assim, com a cara de... E com fotos mesmo de família, tudo isso. Então, essa pessoa existia, mas ela realmente foi recrutada, ela se imbuiu daquele espírito... Tem gente que ganha dinheiro com isso. Né? Tem gente espírito anticorrupção, aquela coisa, eu vou combater a corrupção. Então, agora com a questão do COAF, você provavelmente vai abordar aí, aconteceu muito isso, né? As pessoas, não, porque você foi contra o COAF para o Moro, então você é a favor da corrupção. Imediatamente te associam com uma coisa, ou você então respondeu ao partido e foi uma ovelhinha do partido errado também, entendeu? Mas é o lugar comum. Agora há um detalhe que eu acho que é uma preocupação que a gente tem que levantar, é o seguinte, uma coisa é a apuração da justiça, do Ministério da Justiça, daquilo que se faz na primeira, na segunda, na terceira instância e no Supremo Tribunal Federal. Outra coisa é você ser um político agindo como juiz. Me parece que isso tem ficado ao longo do tempo claro em relação à postura do próprio Sérgio Moro e agora até o Marcelo Bretas, juiz também, que tem declarado que pode ser até candidato. Então, peraí, é uma confusão de papéis. Muito ou verdade. Você vai ser juiz ou você vai ser político. É verdade. Como é que você pode julgar alguém que pode estar no lugar que você deseja estar, que é o lugar da política? É muito grave a questão da militância quando você tem uma profissão, uma função onde você tem que exercer a igualdade de tratamento. Por exemplo, um médico.
Você imagina um médico, houve casos, hein? Durante a campanha, houve notícias de casos, inclusive aqui, de pessoas que, não vou atender porque o cara é petista. Não, esse cara está com a camisa vermelha, ou é isso, ou é aquilo, não vou atender a pessoa. Houve uma médica aqui no Hospital Gisilda Trigueiro que rasgou a receita do coitado do paciente assim, humilde, porque ele disse que ia votar no candidato do PT. Que mundo nós estamos, veja né? O perigo disso. E mais ainda, ou menos, mas tão relevante quanto, um juiz ou um policial. Imagina um policial, não vou proteger você não, porque eu não concordo politicamente com você. Então isso aí é uma coisa. Outra coisa que na questão do COAF, já que você abordou, é o seguinte: a estrutura do Ministério da Fazenda é o ministério mais rico que existe na esplanada. Eu até deixo uma pergunta, senador, lhe interrompendo. Sim. Eu fico pensando o seguinte: se o COAF estivesse nas mãos de Sérgio Moro, será que teria descoberto o caso do Queiroz, que atinge aos filhos de Bolsonaro, a esposa do Bolsonaro, em relação àquele laranjal todinho? Na verdade, eu quero inverter. Parece aquele negócio: aos amigos tudo, aos inimigos exato. Os rigores da lei. Eu até respondi a alguns desses internautas, pessoalmente, esses dias, dizendo o seguinte: poxa, o COAF ia muito bem, né? Até o momento em que ele fez 3 ou 4 descobertas que atingem o governo atual. E aí vem toda essa história do ministro Moro ter se sacrificado, abrindo mão da carreira judicial, né, para ir para o governo. E agora o que ele faz? Se ele errar, para onde ele vai? Né? Volta para o mundo comum. Né? Então, assim, mas uma promessa do presidente, que eu acho que foi outra máscara que caiu, muito claro. A promessa já foi para isso. No período de campanha, ele ainda julgando, inclusive, processo de Lula, no período da campanha ele disse: não, vou nomear para o Supremo. Então, o próprio presidente disse... Já acenou com a carreira. Já dizendo assim que vai cumprir um compromisso de botar ele no Supremo Tribunal Federal. Então você está misturando a justiça com a política. Essa mistura é perigosa. Agora, tirando o foco só do ministro Moro, e já aproveitando para dizer, né, quer dizer, ninguém... Eu estava brincando outro dia falando de Batman, mas é isso mesmo. A gente não pode virar Gotham City e de repente só tem um herói para salvar a cidade. Né? Nós não estamos diante de uma república desse tamanho, com todo o histórico que tem, inclusive recente, de combate à corrupção, com os instrumentos criados por governos, inclusive que foram atacados por esse mesmo sistema, investigados de alguma forma, etc., com uma política, alguns casos com muita política, outros casos sem política, de forma correta, porque é preciso dizer também que existem investigações sérias, existem policiais de Polícia Federal e outros, etc., que estão atrás da verdade, né, fazendo o trabalho deles, mas tirando esse foco aí específico, do ponto de vista estrutural realmente, o COAF precisa estar no Ministério da Fazenda, porque em todos os países com quem o crime organizado, o crime antiterrorismo, as ações antiterroristas, as ações anti-lavagem de dinheiro se comunicam, esses outros COAFs de todos os outros países estão também nos ministérios das fazendas respectivos. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, a comissão que é o equivalente ao COAF fica embaixo do o Department of Treasury, que é o Ministério da Fazenda de lá. Na Espanha, na Itália, onde teve operações mãos limpas, na Inglaterra, em todos esses lugares, no Canadá, em todos esses lugares também é assim. Só não é na Suíça, porque na Suíça os ministérios são enxutos, e esses ministérios que a gente está disputando entre um e outro também estão juntos. Então ele fica no mesmo ministério. Senador. Agora, partir para desentranhar esse COAF, desentranhar isso apenas e tão somente para atender uma expectativa de parte da população de que só vai funcionar sob o Moro, é que eu acho que é exagero demais. Por isso o nosso voto foi consciente, foi estudado tecnicamente e foi consciente. Aí eu pergunto, senador, falando um pouquinho sobre, ainda vamos tentar falar rapidamente aqui da reforma da Previdência, mas antes da reforma da Previdência, uma palavra sobre os cortes na educação do Brasil, que para o Rio Grande do Norte traz 2 desastres, na educação e na economia, que a gente já está numa situação de dificuldade, aí o governo federal vai e faz um corte para retirar dinheiro do Rio Grande do Norte, que chega pela educação. Exatamente, o que vai acontecer é a retirada de dinheiro da economia do Rio Grande do Norte, os fornecedores... São mais de 70 milhões de reais. Exatamente. Mesmo que não se cortem salários, como o ministro já deixou claro, até porque não poderia fazer isso, então ele salvou, não porque é bonzinho, salvou porque constitucionalmente ele não poderia atingir aquela parte ali dos benefícios, dos salários dos professores, etc. Então ele foi tirado o resto, que é o custeio da luz, que é o custeio dos laboratórios, é o custeio dos fornecedores de material, enfim... Isso aí faz com que... Aí eu comento a você o seguinte: em primeiro lugar, muito mal feito o anúncio, muito mal conduzida a coisa. Como se tivesse que dar uma satisfação pelo ministro que ele estava substituindo, ele veio com muito ímpeto,
dando exemplo de 3 universidades. De uma maneira... Não, lembre-se que ele deu primeiro três universidades, disse que elas faziam balbúrdia, que ia se cortar da UFPA, Universidade da Bahia, da UNB e da UFES, Universidade Federal Fluminense do Rio de Janeiro. Você pega algumas coisas pontuais para generalizar. Primeiro ele fez isso, depois ele viu que aquilo ali ia dar um embrólio danado, disse, não, o corte é geral para todo mundo. E é de 30%. E aí o 30% era em cima de uma coisa, depois era em cima de outra. Enfim, foi uma bola de neve de anúncios que deu uma confusão muito grande. E a tal balbúrdia que ele se referia que as universidades estavam fazendo, acabou sendo a balbúrdia do próprio Ministério, que acabou fazendo uma confusão danada no meio, todo no meio. Agora vai haver um protesto de grande porte, que é a greve geral da educação. Acabou sendo colocada nacionalmente o questionamento do que você disse, que é tirar dinheiro da educação, tirar dinheiro das economias. É uma quantidade grande de pessoas correndo risco de perder emprego. No Rio Grande do Norte, mais de 1.500 pessoas. E os gestores premidos pelo tempo. Você não faz um anúncio de 30% de corte no meio do ano, em maio, para ele acontecer em setembro. Quer dizer, em setembro você está arriscado de ter uma universidade que vai ter que desligar laboratórios, desligar máquinas, deixar de funcionar uma parte ou outra, porque não vai ter custeio. Senador, até passa muito rápido, mas nos dê uma palavra sobre o que há de mais grave na reforma da Previdência que não pode ser aprovado porque causaria um prejuízo à população. Um tópico, por exemplo. Miséria nas cidades. São 3 palavrinhas, mas enfim, miséria é uma nas cidades. Principalmente nas regiões mais pobres, né? Veja, Robson, cidade como Pau dos Ferros, que eu tive agora sábado discutindo com 20 prefeitos da região, recebem 8 vezes mais, a cidade de Pau dos Ferros recebe 8 vezes mais na aposentadoria rural, na sua economia, do que FPM, Fundo de Participação dos Municípios, aquela que vem direto para a prefeitura. Então, significa que aquela economia ali, pelo menos 60%, 70% é dependente da aposentadoria rural. Este pacote, veja que eu não sou contrário a reformar a Previdência, acho que tem que haver reforma da Previdência, mas não esta reforma da Previdência. Porque um dos capítulos, você perguntou o mais grave, para mim o mais grave é a questão da aposentadoria rural. Depois tem o benefício de prestação continuada, tem a equalização das mulheres, tem a questão da capitalização, que coloca a Previdência à mercê dos bancos, mais um setor brasileiro à mercê dos bancos. No Chile, a taxa de suicídio com a população idosa está aumentando. Deixou muita gente pagando muito caro ou não pagando e na miséria absoluta. Senador, nosso tempo se foi. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado a todos, obrigado, Robson. E receba o kit de produtos Lucena. Obrigado, queridos. Ficamos por aqui com Boa Tarde, Cidadão. Continue ligado na Band Natal. Vem aí o Nordeste Urgente Luiz Almir. Um grande abraço e até amanhã.